paz e a graça seja com todos, meus queridos. Eu tenho aqui agora uma palavra para falar. Eu quero falar ao coração de cada um dos meus irmãos da Igreja Manancial da Graça e a todos que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus e nos vendo. Hoje, dia 31 de março de 2020, nós sabemos das lutas que cada um tem passado. São grandes as dificuldades e tudo. E eu quero fazer um apelo aqui para os meus irmãos da Igreja Manancial da Graça e a todos aqueles que têm um coração aberto para ajudar o próximo. Eu queria que você lesse comigo um trecho da Palavra de Deus que está aqui em Gálatas, no capítulo 7 de Gálatas. Rapidamente, eu quero falar rápido com vocês. Gálatas capítulo 6, melhor dizendo, verso 7. Diz assim o texto de Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, para a carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se desistirmos, colheremos no tempo certo. Melhor, se não desistirmos, colheremos no tempo certo, ou no tempo oportuno, em algumas outras traduções, né? Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. A nova criação supera a lei, ou seja, nós vivemos o tempo da graça, não é da lei, olho por olho, dente por dente, mas da graça, do favor imerecido que Deus nos concedeu pela sua infinita graça, o seu amor. Então, o que é que eu quero chamar os irmãos aqui, a atenção de cada um dos nossos irmãos? Nós sabemos que tem alguns irmãos que estão passando dificuldades, alguns irmãos que não estão trabalhando, alguns irmãos que estão com salário suspenso, e eu quero levantar aqui algumas cestas básicas, daqueles que puderem ajudar com algumas cestas básicas. Aqueles irmãos que puderem nos ajudar, irmãos e irmãs que puderem nos ajudar, fornecendo uma cesta básica ou meia cesta básica, não importa o que você puder fornecer, você entre em contato comigo, que eu vou aí na sua casa buscar e levar para aquele irmão ou para aquela irmã que está necessitado. E se houver alguém necessitado, também entre em contato conosco. Mas eu quero aqui chamar os meus irmãos domésticos na fé, para que esses irmãos venham nos ajudar. Eu quero então reunir aqui um grande número de cestas básicas para sair na casa dos meus irmãos levando essas cestas lá, porque eu conheço em parte a situação de cada um e sei mais ou menos aqueles que estão necessitando e talvez outros que estão precisando, que nós não conhecemos, outras pessoas também, não só irmãos em Cristo. Então eu queria a ajuda de vocês. Façam uma cesta básica daqui até o fim da semana. Entre em contato comigo, fala assim: pastor, pode vir aqui em casa buscar, que tem uma cesta básica. Eu vou me deslocar, pegar o meu carro e vou aí buscar essa cesta e levar para aquele irmão que está necessitado, para aquela irmã que está passando uma dificuldade. Eu quero ainda ler mais um texto aqui rapidamente. Tiago, no capítulo 2, no verso 14, nos traz uma palavra interessante. Diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Olha só, acaso essa fé pode salvá-lo? Verso 15 de Tiago capítulo 2. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa ou passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei, até satisfazei-vos, porém, sem lhe der alguma coisa, sem que lhe dê alguma coisa concreta, de que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, esta fé está morta. Ou seja, o que Tiago está falando aqui nesse texto? Tiago está falando que a fé, ela necessita ser acompanhada de obras. Não basta proclamar a fé, não basta que nós venhamos proclamar a fé. Aqui esse trecho do capítulo 2 de Tiago, do verso 14 em diante, ele está falando da questão da fé e das obras. Ele está aqui nesses versos aqui, ele trata do problema sempre presente na igreja. Esse problema da fé e das obras, né? O que ele está falando nesse texto aqui, nesse contexto de uma forma geral? Ele está falando daquelas pessoas que professam ter fé salvífica no Senhor Jesus Cristo, mas não demonstram isso pelas obras. Não há nenhuma evidência em relação às obras para comprovar a fé que essas pessoas dizem ter. Então eu estou falando principalmente com aqueles irmãos que têm condições, aqueles irmãos que têm condições de ajudar.
Aqueles irmãos que têm condição de chegar e fazer uma cesta básica. Eu sei que a nossa igreja tem um coração muito aberto para isso. Por isso eu estou falando, mas eu estou falando com ênfase para que vocês possam ajudar os outros irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, sem expô-los. Nós não vamos expor esses irmãos de forma nenhuma. Nós vamos levar lá a cada um deles, em nome de Jesus Cristo, que estão precisando. Então há irmãos nossos que estão precisando, muitas vezes tem até vergonha de falar que está precisando, porque nunca passou por uma situação dessa e talvez está passando agora. Então eu quero a ajuda de cada um de vocês que podem. Você que não pode, não tem problema. Você que está precisando, entre em contato comigo, em nome de Jesus, que nós vamos fazer, em nome de Jesus, de tudo para ajudar vocês, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero a ajuda agora da igreja. Eu quero aqui que a igreja medite nesse texto de Tiago, capítulo 2, verso do número 14, porque fala aqui de uma fé salvífica. Se nós temos uma fé salvífica, e é sempre uma fé viva, que não se limita apenas à confissão de Cristo como Salvador, mas essa fé, ela também nos leva a obedecê-lo como Senhor. Essa fé, ela é um aspecto fundamental da obediência, porque através dessa fé nós obedecemos e provamos que nós cremos no Senhor. Somente aqueles que creem podem de fato obedecer ao Senhor, conforme está no verso de número 24 aí, desse texto em diante. Lê o texto todo que você vai ver. Então nós estamos falando aqui da obediência da fé. Nós estamos falando aqui de fé e de graça. Então eu estou convocando a Igreja Manancial da Graça, estou convocando os amigos, as pessoas que gostam da nossa igreja, para nos ajudar agora com cestas básicas. Você talvez aí que tem um mercado, alguma coisa, está nos ouvindo e puder ajudar com uma ou com mais cestas básicas, nos ajude, porque essas cestas serão dirigidas àquelas pessoas que realmente precisam. E há muitas pessoas necessitando, tá bom? Essa é a minha palavra para vocês nesta terça-feira, dia 31 de março. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus prospere poderosamente a vida de vocês. E eu creio que logo nós vamos passar por esse mar vermelho, esse mar turbulento, e vamos chegar na outra margem, vamos cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus em nome de Jesus. E contemple a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, tá bom? Então os irmãos que puderem, entre em contato comigo, mande aí um zap, manda um e-mail, né? Responda, pastor, vem aqui, busca aqui na minha casa, eu vou sem nenhum problema, tá bom? Eu vou sem nenhum problema, eu vou pegar meu carro, eu vou sair e vou recolher essas cestas básicas, em nome de Jesus. Faz com todo o amor, tá? Os que não puderem, não tem problema, queridos. Você não pode, não pode. Deus sabe da sua situação. Mas você que pode ajudar, ajude, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te conceda sempre muito mais do que aquilo que você tem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.